Imagine-se entrando em uma caverna escura, iluminando as paredes com uma tocha improvisada. De repente, diante de você, surgem desenhos feitos há mais de 30 mil anos. Figuras de bisões, mamutes, mãos humanas marcadas em negativo. Símbolos misteriosos que ninguém até hoje conseguiu decifrar completamente. O que leva um ser humano a arriscar sua vida no fundo de cavernas perigosas apenas para deixar marcas na pedra? Seriam mensagens para os deuses? Seriam manuais de caça? Ou talvez expressões artísticas puras, como as que hoje encontramos em museus de arte moderna? É aqui que começa a nossa viagem, desvendando o mistério das primeiras pinturas rupestres e tentando entender não apenas o que elas significam, mas também o que revelam sobre quem éramos e o que sonhávamos quando ainda lutávamos todos os dias apenas para sobreviver. Quando falamos de arte, pensamos em quadros emoldurados, esculturas, música ou cinema. Mas a arte mais antiga que a humanidade conhece não nasceu em palácios ou templos, e sim no interior úmido e silencioso das cavernas. Muito antes de escrever palavras, o ser humano já escrevia imagens. Essas imagens são a chave para compreender como nossa mente evoluiu, como passamos de simples sobreviventes do ambiente hostil para criaturas capazes de imaginar, sonhar e simbolizar. Os primeiros registros pictóricos, encontrados em locais como Lascaux, na França, Altamira, na Espanha, e Serra da Capivara, no Brasil, mostram que povos separados por milhares de quilômetros e por culturas diferentes sentiram a mesma necessidade: eternizar suas experiências na rocha. Mas o que exatamente eles estavam tentando comunicar? Alguns arqueólogos defendem que as pinturas tinham uma função mágica ou espiritual. Ao desenhar um animal, acreditavam estar capturando sua essência e garantindo o sucesso da caça. Outros pesquisadores afirmam que eram simplesmente registros práticos, como uma espécie de calendário de caça ou um guia visual para ensinar os mais jovens. E há ainda quem defenda que, pela primeira vez, o ser humano simplesmente sentiu o impulso de criar algo belo, sem função utilitária, apenas a manifestação pura da imaginação. Essa hipótese nos aproxima de um ponto crucial: a arte como um marco da nossa humanidade. Ao observarmos os detalhes dessas pinturas, percebemos técnicas que não se resumem a rabiscos. Há uso de perspectiva, de movimento, até de sombra e luz. Em algumas cavernas, os artistas aproveitaram relevos naturais das paredes para dar volume às figuras, como se já compreendessem noções de tridimensionalidade. Isso prova que não se tratava de simples desenhos feitos por acaso, mas de um processo consciente, planejado, que exigia conhecimento, observação e até uma espécie de treinamento. Em outras palavras, não era apenas instinto, mas cultura. E aqui está uma das maiores revelações. Essas pinturas podem ter sido um dos primeiros elementos a unir comunidades em torno de uma identidade comum. Imagine um grupo de caçadores reunido diante de uma parede iluminada pelo fogo, observando as imagens de um grande mamute sendo caçado. Aquilo não era só um desenho, era uma narrativa compartilhada, uma história contada visualmente, capaz de despertar emoções, inspirar coragem e reforçar laços sociais. Ao transmitir ideias e memórias coletivas, as pinturas rupestres podem ter sido o primeiro cinema da humanidade, onde cada traço na rocha funcionava como um quadro de uma grande história. Outro aspecto fascinante é a presença de símbolos geométricos e abstratos, linhas em zigue-zague, pontos, grades e formas que não correspondem a animais ou objetos conhecidos. Muitos estudiosos acreditam que esses sinais foram os primeiros passos em direção à linguagem escrita. Talvez fossem códigos de clãs, marcas de territórios, ou até registros de eventos cósmicos, como fases da Lua e ciclos das estações. Se for verdade, então ali, no fundo das cavernas, já estava nascendo o embrião daquilo que milhares de anos depois daria origem aos alfabetos e às civilizações. E não podemos esquecer da dimensão espiritual. Em várias cavernas, as pinturas aparecem em lugares de difícil acesso, em túneis estreitos e profundos, onde mal cabia uma pessoa. Por que alguém se daria ao trabalho de arriscar a vida para pintar justamente ali? Muitos arqueólogos acreditam que esses espaços funcionavam como santuários ou locais de rituais. O ato de pintar poderia estar ligado a cerimônias xamânicas, talvez para se conectar com espíritos da natureza ou com forças invisíveis. Há teorias que sugerem que algumas imagens foram feitas sob o efeito de substâncias alucinógenas, usadas em ritos de transe. Isso explicaria a presença de figuras híbridas, meio humanas, meio animais,
que lembram divindades ou entidades sobrenaturais. Mas por mais que a ciência avance, a verdade completa sobre o significado dessas pinturas talvez nunca seja revelada. E justamente aí está o poder delas, no mistério. Ao olhar para aquelas mãos em negativo, como se alguém tivesse soprado pigmento em torno da própria palma, sentimos a presença de indivíduos que viveram há dezenas de milhares de anos. Pessoas que, apesar de viverem em um mundo brutal, tinham dentro de si a mesma necessidade que temos hoje: deixar uma marca, contar uma história, serem lembrados. Essas pinturas não são apenas arte, elas são testemunhos silenciosos de que o ser humano sempre buscou sentido para sua existência. Elas nos lembram de que muito antes das pirâmides, das catedrais ou da internet, já havia uma chama criativa ardendo em nós. Uma chama que nos diferenciou de todos os outros animais e que nos tornou capazes de transformar o mundo com ideias. E é a partir dessa chama que seguiremos nossa jornada, porque se as pinturas rupestres foram o primeiro passo para a imaginação coletiva, o que viria depois seria ainda mais impressionante: a criação dos primeiros símbolos que dariam forma à linguagem, ao mito e, por fim, às civilizações. Se no início as pinturas rupestres surgiram como uma explosão de criatividade e de necessidade espiritual, logo percebemos que elas carregavam algo ainda mais profundo: a semente da comunicação simbólica. Porque pintar um animal na parede não era apenas desenhar sua forma, era transformar a realidade em imagem e a imagem em linguagem. E esse salto foi decisivo para tudo que veio depois. Quando observamos as cavernas, vemos que muitas delas não eram apenas galerias artísticas, mas verdadeiros espaços narrativos. Imagine entrar em um corredor e encontrar, ao longo da parede, cenas que parecem se encadear. Primeiro um bando de bisões pastando, depois caçadores se aproximando, mais à frente uma emboscada e, no final, o animal abatido. É quase como se estivéssemos diante de uma história em quadrinhos pré-histórica, contada quadro a quadro. Esse encadeamento mostra que nossos ancestrais não só tinham consciência do tempo, mas também da importância de contar histórias, de registrar acontecimentos de forma sequencial. E contar histórias é muito mais do que um passatempo. É a base da cultura. Ao narrar, transmitimos conhecimento, reforçamos valores, criamos identidade coletiva. Imagine um grupo ao redor da fogueira, enquanto um ancião aponta para as figuras na parede e explica como caçar, quais animais evitar, quais espíritos respeitar. Nesse ato simples, a memória individual se transforma em memória coletiva, e o conhecimento de uma geração passa para a próxima. É aqui que nascem os primeiros passos do que hoje chamamos de educação. Mas além das cenas reconhecíveis, há algo ainda mais enigmático: os símbolos abstratos. Esses sinais, repetidos em diferentes cavernas e em diferentes épocas, parecem indicar que não se tratava apenas de decorações aleatórias. Linhas paralelas, círculos, triângulos, pontos agrupados, todos esses elementos sugerem que existia uma espécie de código. Alguns pesquisadores defendem que se tratava de um sistema protolinguístico, algo que precedeu a invenção da escrita. Outros acreditam que eram mapas mentais ou representações de fenômenos naturais, como as fases da Lua, a trajetória das estrelas ou os ciclos de migração dos animais. O fascinante é que, mesmo sem sabermos exatamente o que significam, percebemos que esses símbolos representam uma capacidade fundamental da mente humana: a de abstrair. Não basta ver um animal ou uma árvore. É possível condensar sua essência em um traço, em uma forma, em um signo. Essa capacidade de abstração abriu caminho para tudo que viria depois, da matemática à filosofia, da religião às ciências modernas. Ao pensar nisso, percebemos que o ser humano não é apenas um caçador que sobreviveu por sorte. Nós sobrevivemos porque conseguimos imaginar o que ainda não existe, planejar o que ainda não aconteceu, representar o invisível. Enquanto outros animais dependiam apenas dos instintos imediatos, nós criamos símbolos, e os símbolos nos deram poder.
E é interessante observar como essa capacidade simbólica estava sempre ligada a rituais. Muitas pinturas aparecem em áreas que parecem ter sido escolhidas para cerimônias específicas. O som dentro das cavernas pode ter desempenhado um papel fundamental. Estudos mostram que em muitos pontos onde há pinturas, o eco é mais intenso ou mais peculiar. Imagine o impacto disso: um grupo de humanos cantando, batendo pedras ou tambores rudimentares, enquanto as paredes projetam ecos estranhos e dançantes à luz do fogo. E no meio desse cenário sonoro e visual, figuras ganhando vida nas paredes. Era como se a arte, o som e o ritual se fundissem numa experiência transcendental. Isso nos leva a uma questão crucial. Será que a arte rupestre foi a primeira forma de religião? Muitos arqueólogos acreditam que sim. As figuras híbridas, parte homem, parte animal, lembram deuses ou entidades espirituais. A repetição de mãos em negativo pode ter sido um gesto ritual, uma forma de dizer: eu estive aqui, diante do sagrado. Ao pintar, talvez acreditassem que estavam abrindo uma porta para outro mundo, conectando-se com forças invisíveis que regiam a vida e a morte. Mas mesmo que não possamos decifrar esses significados com exatidão, uma coisa é certa: a arte rupestre não era um passatempo isolado. Ela estava no coração da vida social, espiritual e cultural daqueles povos. E é isso que a torna tão impressionante. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a pré-história não foi um tempo de selvagem sem cultura. Foi o período em que construímos as fundações do que significa ser humano. Outra pista desse caráter profundo é a presença das pinturas em lugares como a Serra da Capivara, no Piauí, Brasil. Ali encontramos registros que podem ter mais de 20 mil anos, mostrando não só animais, mas também figuras humanas em atividades diversas, dançando, lutando, caçando, celebrando. Essas cenas revelam que a vida cotidiana também merecia ser representada. Talvez fossem festas, rituais de passagem ou simplesmente a alegria de existir. Isso mostra que o ser humano não vivia apenas para lutar contra a fome ou contra predadores. Também havia espaço para celebrar, para registrar momentos de comunhão. E aqui surge uma reflexão poderosa. Será que essas pinturas não foram também os primeiros passos daquilo que hoje chamamos de memória cultural? Porque, ao fixar imagens na pedra, nossos ancestrais estavam, de certa forma, desafiando o esquecimento. Era como se dissessem: nós estivemos aqui, isso aconteceu, essa foi a nossa vida. E essa busca por permanência talvez seja a característica mais humana de todas. Assim, quando olhamos para as paredes cobertas de pigmentos, não estamos apenas diante de figuras bonitas ou misteriosas. Estamos diante de espelhos que refletem o nascimento da nossa consciência coletiva. Cada traço é um testemunho de que, desde o início, buscamos dar sentido ao mundo. Cada símbolo é a prova de que nunca nos contentamos apenas em viver. Sempre quisemos compreender. E é justamente essa busca por compreensão que nos levaria ao próximo passo, a transformação dos símbolos em sistemas mais complexos, capazes de organizar não só caçadas ou rituais, mas também sociedades inteiras. Porque, se na caverna já existiam sinais de linguagem, o que aconteceria quando o ser humano começasse a levar esses sinais para fora, para as aldeias, para os encontros entre tribos? O nascimento da escrita e das primeiras narrativas épicas já estava à espreita, esperando apenas o momento certo para florescer. Se os símbolos e as primeiras representações já mostravam que o ser humano tinha sede de significado, o passo seguinte seria transformar essa energia criativa em algo ainda mais poderoso: a capacidade de organizar a vida coletiva a partir da imaginação. Porque, afinal, não é apenas a força física ou a inteligência individual que define a sobrevivência de uma espécie, mas sim a habilidade de cooperar em larga escala. E os símbolos, os rituais e as narrativas
foram as ferramentas que tornaram isso possível. Imagine pequenos grupos de caçadores-coletores vivendo em bandos de 20, 30 ou 50 pessoas. A vida nesses grupos dependia de confiança mútua e de regras não escritas. Mas conforme os grupos cresciam, as relações se tornavam mais complexas. Como garantir que todos compartilhassem a comida? Como manter a paz quando duas famílias disputavam o mesmo território de caça? Foi nesse momento que os símbolos assumiram uma função social crucial. Ao criar mitos comuns, ao acreditar em espíritos que puniam ou recompensavam, ao contar histórias que reforçavam a união, os humanos encontraram uma forma de expandir a cooperação para além dos vínculos familiares diretos. Isso significa que, de certa forma, as pinturas rupestres e os rituais nas cavernas foram também os primeiros contratos sociais. Elas não apenas descreviam animais ou cenas de caça, mas também transmitiam normas invisíveis. Se o clã acreditava que desenhar um bisão traria boa sorte, ninguém se atrevia a caçar de forma irresponsável. Se havia um símbolo associado ao espírito da floresta, todos respeitavam aquele espaço. A arte, portanto, era também lei. E a partir daí, começamos a perceber algo extraordinário. A imaginação coletiva é capaz de criar realidades que não existem fisicamente, mas que têm poder sobre todos. Deus, a pátria, a honra, o clã, a tradição, todos esses conceitos são invenções simbólicas que moldam comportamentos de milhões de pessoas. E tudo começou ali, na escuridão das cavernas, quando um grupo decidiu que um desenho não era apenas um desenho, mas uma ponte com o invisível. Com o tempo, essa capacidade simbólica levou à criação de narrativas cada vez mais elaboradas. Não bastava registrar uma caçada, era preciso contar uma história sobre como o animal foi caçado, sobre a coragem do caçador, sobre o espírito que guiou a flecha. E ao repetir essas narrativas, o grupo criava heróis, exemplos a serem seguidos, lições de vida. Nesse momento nasce também a figura do contador de histórias, aquele que, ao redor da fogueira, mantinha viva a memória e fortalecia a coesão social. E veja como isso é fascinante. Contar histórias não era apenas entretenimento, era sobrevivência. Quem ouvia aprendia como identificar pegadas, como prever o clima, como escapar de predadores. Mas, ao mesmo tempo, essas histórias iam além da utilidade imediata, criando também valores e crenças. Ao dizer que um caçador que desrespeitou o espírito da montanha morreu em combate, transmitia-se a mensagem de que havia limites éticos a serem respeitados. Assim, a moral nasceu da narrativa. É claro que esse processo não foi exclusivo da Europa ou da Ásia. No Brasil, por exemplo, os povos indígenas também criaram narrativas riquíssimas, que se confundem com a própria origem da terra. Os grafismos encontrados em cerâmicas, pedras e pinturas corporais são herdeiros diretos da mesma capacidade simbólica que vimos nas cavernas mais antigas. E essas narrativas, transmitidas oralmente por séculos, formaram verdadeiras cosmovisões, onde cada animal, cada árvore, cada rio tinham um significado sagrado. Outro ponto crucial é que, à medida que as narrativas se consolidavam, os humanos começaram a experimentar com novas formas de representação. As primeiras esculturas, feitas em ossos ou pedras, surgiram não apenas como objetos decorativos, mas como amuletos, totens ou representações de fertilidade. O famoso exemplo da Vênus de Willendorf, uma pequena escultura de mais de 20 mil anos, mostra como nossos ancestrais já valorizavam o simbolismo da fertilidade e da abundância. Ao carregar essas figuras, acreditavam atrair bênçãos para o grupo. E aqui vemos novamente a importância da imaginação. Um pedaço de pedra ou de argila não tem poder em si, mas quando um grupo acredita que aquele objeto representa algo maior, ele ganha força real. E é exatamente essa lógica que, milhares de anos depois, sustenta moedas, bandeiras, religiões, constituições. Tudo depende da capacidade humana de acreditar em histórias coletivas. Podemos então dizer que a pré-história não foi apenas o tempo da sobrevivência, mas também o laboratório onde inventamos as estruturas sociais e culturais que ainda usamos.
O que começou como um desenho em uma parede evoluiu para narrativas que uniam tribos inteiras. Essas narrativas, por sua vez, permitiram a criação de alianças, a divisão de tarefas, a formação das primeiras redes de comércio. E é nesse ponto que a história ganha uma nova dimensão: o encontro entre grupos diferentes. Quando duas tribos se encontravam, a comunicação era inicialmente difícil, mas símbolos e narrativas ajudavam a criar pontes. Um desenho de sol, de água ou de animais poderia ser entendido por todos. Um ritual de dança ou de música poderia transmitir intenções de paz ou de guerra. Assim, os símbolos funcionaram como uma linguagem universal, permitindo a troca de ideias e de bens muito antes da invenção da escrita. Essa capacidade de criar significados compartilhados foi o motor da evolução cultural. E não é exagero dizer que, sem ela, não teríamos chegado às cidades, aos templos erguidos ao céu, aos deuses que moldaram destinos. Porque, no fundo, tudo começa com a pergunta essencial: como convencer alguém a acreditar em algo que não pode ser visto? E a resposta foi dada pelos nossos ancestrais, através da arte, dos rituais, das histórias. Mas havia também um lado sombrio. A mesma capacidade de criar narrativas que uniam podia também ser usada para separar. O nós contra eles surgiu quando grupos começaram a inventar mitos que exaltavam sua própria identidade e demonizavam os outros. E esse mecanismo, que nasceu na pré-história, ainda hoje está presente em guerras, rivalidades e intolerâncias. O poder do símbolo é duplo: pode curar e pode ferir. Ao refletirmos sobre tudo isso, percebemos que a pré-história não foi apenas um prelúdio, mas sim um capítulo central da nossa jornada. Porque foi ali que aprendemos a viver em mundos imaginários e esses mundos nos permitiram construir a realidade. Cada pintura, cada símbolo, cada ritual era um ensaio para aquilo que viria depois: a escrita, a religião, a política, a ciência. Tudo começou quando alguém, em uma caverna escura, decidiu transformar um traço em um significado. E é justamente essa transformação que nos conduz ao próximo ponto: como essa capacidade de simbolizar, de narrar e de acreditar em histórias invisíveis preparou o caminho para as primeiras civilizações, para os templos erguidos ao céu, para os deuses que moldaram destinos. Porque, no fundo, tudo começa com uma pergunta essencial: como convencer alguém a acreditar em algo que não pode ser visto? E a resposta foi dada pelos nossos ancestrais, através da arte, dos rituais, das histórias. Se nas cavernas nascia a centelha da imaginação, foi nas primeiras civilizações que essa chama se transformou em incêndio. A capacidade de criar símbolos de histórias não ficou restrita ao mundo espiritual ou às paredes de pedra. Ela se expandiu para erguer templos, organizar exércitos, justificar leis e construir cidades inteiras. O que antes era apenas sobrevivência, passou a ser também poder. Quando pensamos em lugares como a Mesopotâmia, o Egito, a Índia ou a Mesoamérica, percebemos que as primeiras cidades não surgiram apenas da necessidade de morar em grupo. Elas nasceram de uma ideia compartilhada. Era preciso acreditar que um pedaço de terra era sagrado, que uma montanha era morada dos deuses, que um rio era dom de uma divindade. Esses símbolos coletivos foram um cimento invisível que uniu milhares de pessoas em torno de um mesmo propósito. No Egito, por exemplo, as pirâmides não seriam possíveis sem a crença profunda de que o faraó era um intermediário entre humanos e deuses. Milhares de pessoas dedicaram suas vidas a transportar pedras gigantescas porque acreditavam estar cumprindo uma missão divina. A pedra em si era apenas pedra, mas a narrativa transformava cada bloco em eternidade. E é essa magia social, nascida da imaginação pré-histórica, que explica a grandiosidade das primeiras obras monumentais. Na Mesopotâmia, os zigurates funcionavam não apenas como templos, mas como pontes entre o céu e a terra. Ali, os sacerdotes interpretavam os sinais do cosmos, transformando estrelas e eclipses em mensagens divinas. Ao confiar nesses símbolos,
os povos mesopotâmicos aceitavam as decisões políticas e religiosas de seus líderes. A ciência, a religião e a política ainda não estavam separadas. Tudo era parte de uma mesma narrativa que organizava o mundo. Mas o mais impressionante talvez seja perceber como a escrita nasceu dessa mesma necessidade simbólica. Os primeiros registros em tabuletas de argila não eram poemas, mas listas de grãos, impostos, trocas comerciais. A escrita surgiu como uma ferramenta prática, mas logo ganhou uma dimensão sagrada. Palavras passaram a carregar poder, e registrar um nome, um mito ou uma lei se tornou um ato capaz de atravessar gerações. Assim, a humanidade inventou não apenas o presente, mas também o futuro, a possibilidade de deixar um legado. Esse salto cultural trouxe também novos dilemas. Se antes os símbolos serviam para unir pequenos grupos, agora precisavam dar coesão a milhares de pessoas. Isso exigia narrativas ainda mais fortes, capazes de justificar hierarquias, guerras e desigualdades. E assim nasceram as grandes religiões antigas, com seus deuses protetores e castigadores. A imaginação que antes celebrava a caça, agora justificava impérios. No entanto, nem tudo era obediência cega. Essas mesmas narrativas abriram espaço para reflexões profundas sobre a vida, a morte e o sentido da existência. Textos como o Epopeia de Gilgamesh, escritos há mais de 4.000 anos, já se perguntavam sobre a imortalidade, a amizade e o destino humano. Perceba como é extraordinário. Desde os primeiros traços nas cavernas até os primeiros poemas, a humanidade nunca deixou de buscar significado. E aqui chegamos a um ponto crucial. O que realmente diferencia os humanos dos outros animais não é apenas a inteligência ou a habilidade com ferramentas, mas a capacidade de viver em mundos que só existem na imaginação coletiva. Leões são fortes, formigas são cooperativas, golfinhos são inteligentes, mas só nós acreditamos em deuses, em nações, em direitos humanos. Só nós criamos símbolos capazes de mover milhões de pessoas em uma mesma direção. Mas essa dádiva é também um fardo. Assim como os mitos podem inspirar templos e civilizações, também podem justificar guerras e destruições. A história da humanidade é marcada tanto por momentos de criação grandiosa, quanto por tragédias provocadas pelo poder da imaginação. Por isso, ao olharmos para trás, para as primeiras pinturas rupestres, percebemos não apenas o início da arte, mas também o início da responsabilidade. Porque imaginar é também escolher quais histórias contar e quais futuros criar. No Brasil, por exemplo, essa herança simbólica pode ser vista nas culturas indígenas, que desde muito antes da chegada dos europeus já possuíam narrativas complexas sobre a origem da vida, os ciclos da natureza e a relação entre seres humanos e animais. Muitos desses mitos permanecem vivos até hoje, ensinando que cada rio, cada montanha, cada ser vivo tem um lugar sagrado no universo. É uma visão que contrasta fortemente com a ideia de dominação da natureza, típica de outras culturas, mas que mostra como diferentes narrativas moldam diferentes formas de viver em sociedade. E então chegamos ao presente. Talvez você esteja se perguntando, por que tudo isso importa? A resposta é simples, porque ainda hoje somos guiados pelas mesmas forças que surgiram na pré-história. Ainda dependemos de símbolos para organizar nossas vidas. Bandeiras, moedas, religiões, constituições, empresas. Todos são construções simbólicas que só existem porque acreditamos nelas. E da mesma forma que nas cavernas, continuamos contando histórias para dar sentido àquilo que vivemos. Olhe para o cinema, para a literatura, para a internet. As telas que nos cercam são as novas cavernas, onde projetamos nossos medos, nossos desejos, nossos heróis. Cada filme, cada série, cada vídeo viral é um traço simbólico que nos conecta, que nos ensina, que nos move. Mudaram os materiais, mas a essência permanece a mesma. Precisamos imaginar juntos para existir juntos. E talvez esse seja o maior mistério e também a maior beleza da humanidade. Não somos apenas seres racionais que calculam e planejam. Somos também poetas, artistas, sonhadores. E foi essa capacidade de sonhar coletivamente que nos tirou da escuridão das cavernas e nos levou a construir cidades que brilham sobre o céu noturno. Por isso, quando olhamos para uma pintura rupestre de 30.000 anos atrás, não estamos apenas observando um registro do passado. Estamos olhando para um espelho.
Estamos vendo a prova de que, desde sempre, o ser humano buscou algo além da sobrevivência, buscou significado, buscou pertencimento, buscou eternidade. E essa jornada ainda não acabou. Cada vez que contamos uma nova história, cada vez que criamos um novo símbolo, estamos continuando a obra iniciada pelos nossos ancestrais. A pré-história não terminou. Ela vive em cada palavra, em cada gesto, em cada mito que inventamos para dar sentido ao mundo. A jornada que percorremos juntos mostrou que a história da humanidade não começou com reis, exércitos ou impérios, mas sim com algo muito mais simples e poderoso: a capacidade de imaginar. Desde os primeiros traços nas paredes das cavernas até as grandes cidades que nasceram às margens dos rios, tudo o que construímos só foi possível porque acreditamos em histórias que nos uniram. Essas narrativas moldaram nossos medos e esperanças, deram sentido ao amor, à guerra, à amizade e até à própria ideia de futuro. O que aprendemos é que a imaginação não é apenas um detalhe da nossa evolução. Ela é o coração da nossa humanidade. E agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quais histórias você está escolhendo acreditar hoje? Quais símbolos você permite que guiem sua vida, suas escolhas, seus sonhos? Porque, no fundo, o poder de criar mundos não pertence apenas ao passado. Ele está em cada um de nós, agora mesmo. Se essa reflexão fez você pensar, se te emocionou ou despertou a curiosidade para explorar mais mistérios da nossa origem, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de mergulhar fundo nas histórias da humanidade. Cada like, cada comentário e cada inscrição é como uma nova pintura na parede da nossa caverna moderna. Um sinal de que não estamos sozinhos, de que seguimos juntos na busca por significado. Porque, no fim das contas, somos todos contadores de histórias. E a próxima pode começar com você.